Muito bem. Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos a gravar mais um vídeo. E esperamos que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E traga um conhecimento que é a nossa intenção. Esse vídeo eu pretendo falar sobre um assunto que é um assunto cotidiano, porém é uma abordagem diferente, né? Uma abordagem, mesmo assunto com abordagem diferente. Eu quero falar sobre o pecado, fazer algumas perguntas: o que é o pecado, como o pecado pode ser apresentado, será que o pecado é um conceito somente ou é uma realidade? Eu quero deixar bem claro nesse vídeo algumas explicações sobre esse assunto, convidar você a ficar conosco até o final. Serei breve na minha explicação. Não vamos fazer um estudo detalhado sobre o pecado, não é a intenção, mas a intenção é mostrar a diferença entre o pecado e suas consequências. O pecado e consequência, né? Deus nos ajude, vamos ao vídeo então, porque nesse vídeo eu pretendo fazer como já disse, uma abordagem sobre esse assunto, sem porém deixar de conferir na Bíblia. Não é uma abordagem só intelectual, cultural, mas uma abordagem também que ela esteja consonante com a Bíblia, porque todo assunto religioso ele tem que tomar a Bíblia como regra de fé, que ela é a nossa regra de fé e vida, né? Então temos que ter sempre o apoio bíblico para esses assuntos. Então, até que ponto nós podemos entender que o pecado é um conceito, né, ou até que ponto é um fato? Isso é interessante, porque conceito, o que é um conceito? Um conceito é apenas uma opinião, é a noção de alguma coisa, mas que se perde na divagação. O conceito é, se eu tenho um conceito sobre algo, eu tenho uma opinião sobre aquilo ali. Mas que aquilo ali, como um conceito, não é uma realidade, é apenas um conceito, é uma opinião que eu tenho. Acho que aquilo ali é uma pedra, eu acredito que é uma pedra, mas não defino como pedra. Entende? Esse é o conceito de conceito. Quando tratamos então, de pecado como conceito, nós estamos, nesse caso, admitindo algo com variações conforme o meio inserido. Se você tratar o pecado como um conceito, você está dizendo que o pecado ele está mais para o meio do que para a realidade. Suponhamos que você esteja no meio, que aquele meio aceita o pecado. Então, para aquele grupo, o pecado é pecado. Consequência é um pecado. Mas se você estiver em outro grupo que não aceita aquilo ali, então aquela ação já não é um pecado. Então, esse é um conceito quando você admite que o pecado ele é em função do meio, né? Então, podemos entender que, segundo esse conceito aí, o pecado ele é um pecado localizado, é um pecado por grupo, que ele pode ser para o grupo A e não pode ser para o grupo B. Então, no entanto, o pecado não é uma interpretação cultural ou religiosa, pois ele não teria nenhuma consequência punitiva fora do grupo que admitisse esse conceito. É isso que eu acabei de falar, que o pecado não pode ser uma interpretação religiosa ou filosófica
Porque, senão, esse pecado seria variável, mutável, né, de acordo com o grupo que aceita. Ele seria pecado já para outro grupo, ele não seria pecado, que isso não é a realidade bíblica. O pior ainda que nós podemos entender nessa introdução sobre o pecado é você querer admitir que o conceito de pecado seja consequência de raízes de sistema éticos religiosos, onde cada indivíduo possa fazer sua própria escolha e sofrer consequências, suas consequências de suas escolhas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pior é quando você admite que o pecado ele é uma consequência hereditária, ele não é uma realidade comprovada, mas que o pecado ele é uma consequência de um sistema ou arcaico ou um sistema antigo que veio passando para gerações essa realidade ou esse conhecimento e aquilo foi aceito como pecado e hoje não é pecado, mas que não existe um fundamento se aquilo realmente é pecado ou não, apenas é um sistema religioso, é um sistema ético que perdurou por muito tempo. E com isso você pratica, você sofre as suas próprias consequências conscientes das vezes das escolhas que você tomar. Isso é complicado isso aí porque deixa o elemento sempre à vontade de praticar o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado, mesmo admitindo que a decisão dele vai implicar numa consequência de punição, mas que isso não é uma coisa que permaneça e que seja admitido como pecado. É preciso, com isso, você separar o fato ou a causa da consequência de sua ação. E nós chamamos a atenção que existe a causa e existe a consequência. Né? Você tem que, às vezes, você sofre alguma coisa que não foi a causa, é apenas uma consequência de um erro. E o fruto do pecado não é pecado, é o fruto do pecado. Da mesma maneira que na igreja o fruto do Espírito não é o Espírito, é o fruto do Espírito. Isso é muito claro isso aí. Mas no livro de Gálatas, voltando agora para o apoio bíblico, no livro de Gálatas nós temos no capítulo 5, versículo 19 a 21, um assunto sobre, encontramos uma relação de obra da carne, coisas que praticamos diariamente. Então nós temos como exemplo prostituição, idolatria, feitiçaria, iras, heresias, invejas, homicídios, bebedice, coisas semelhantes que como consequência farão com que aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Então veja, essas coisas aqui são consequências da pessoa que está dominada pelo pecado. Isso não é pecado. Às vezes você cobra isso aqui como um pecado. Fulano bebeu, então é um pecador. Fulano matou, é um pecador. Fulano fez uma heresia, é um pecador. Sim, tudo bem, mas nele não é que aquele ato praticado seja o pecado. Aquilo é a consequência do pecado. Isso nos leva a entender que se você deixar de beber, de matar, de roubar, você não deixou o pecado. Você pode deixar por qualquer motivo. Por exemplo, se você estiver doente e não puder mais fumar, quer dizer, você deixou de pecar? Não, não deixou, né? Se você estiver doente e não puder beber,
Se você tiver inválido e não puder roubar, correr atrás de uma pessoa para roubar, isso quer dizer que você deixou de pecar? Não deixou. Esses atos que você praticava são consequências do pecado que está na sua vida. É por isso que em Jó, capítulo 13, versículo 23, diz assim: notifica-me meu pecado e as minhas transgressões. Quer dizer que Jó, no seu sofrimento, ele pediu a Deus para separar para ele essas duas coisas, o pecado e a transgressão, para que ele entendesse. Não? E a transgressão não é o pecado. A transgressão é consequência do pecado. Se nós temos uma definição aqui que eu achei muito interessante, que diz que o pecado é uma distorção da natureza humana provocada pela punição em consequência da desobediência. Vou repetir. O pecado é uma distorção da natureza humana provocada como punição em consequência da desobediência. Esse é o pecado. Isso aqui é a raiz do pecado. Está intrínseco na natureza humana. Em Romanos 6, 23, o apóstolo nos mostra que o salário do pecado é a morte. Então mostra aqui também que nossos erros e aberrações são consequência do pecado que está em nós, aquilo que acabamos de falar. E não adianta você cortar os frutos de uma árvore, ela continua como uma árvore, botando outros frutos. Você só corta aquela geração de frutos se você cortar a árvore. Enquanto você estiver cortando os frutos, você vai continuar tendo frutos na próxima oportunidade. Então entendemos que o pecado também não é um conceito religioso, filosófico, não pode ser. Ou ainda um assunto restrito ao ramo religioso. Bem, mas sim é um câncer espiritual intrínseco a nós, que nos leva a agir em nosso corpo com atos pecaminosos. Isso quer dizer que, às vezes, a explicação que nos vem é que o pecado pode ser um conceito religioso, conceito filosófico, né? Na verdade não é. É um assunto restrito a um ramo religioso, não é também, mas sim, ele é um câncer espiritual intrínseco a nós, dentro de nós, incutido em nós, que nos leva a agir em nosso corpo com atos pecaminosos. Então veja que aqui eu estou separando o pecado na sua raiz, que é aquela desobediência, aquele intrínseco em nós, né, que nos leva a agir, cometer atos pecaminosos. Então, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu faço qualquer heresia, eu estou fazendo em consequência do pecado que está intrínseco na minha vida. Então não adianta eu tirar a consequência, porque eu tenho que tirar a causa. Eu tenho que tirar a causa e não o efeito. Por isso que a Bíblia ela é muito clara, ainda bem que existe um tratamento, né, que destrói esse mal no própria raiz, que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Esse é um assunto da soteriologia, do plano da salvação de Deus para libertar o homem do jugo do pecado. Isso é matéria para outro vídeo, e não cabe aqui essa explicação. Mas existe um meio, você não está perdido, não. Você não está totalmente entregue à prática das consequências do pecado na sua vida. Existe uma libertação para isso. Então, o pecado, segundo Romanos 6,14, ele não terá domínio sobre aquele que for liberto pelo sangue de Cristo. Né?
A consequência do pecado, repetindo aqui, não é o pecado. A consequência de você queimar a mão no fogo é porque existiu fogo. Senão não adianta você limpar a mão se você não tirar a mão do fogo. Você tem que apagar o fogo, senão você vai continuar se queimando. Por isso o mal deve ser eliminado pela raiz. Então, meus queridos, é preciso entender como e porquê do pecado. Precisa entender o que é as coisas. Não se pode sair por aí usando A ou B de pecador, sem plano de salvação, sem nada, não. Você não pode encontrar uma pessoa doente e dar qualquer remédio. Tem que ver o que é que ele está sofrendo para curar em cima da sua necessidade. Então, o pecado é uma distorção na vida do. Que distorção é essa? Como foi que aconteceu essa distorção? Nós vamos fazer outros vídeos e trataremos com detalhe de cada assunto desse, sobre o pecado, como o pecado entrou, como ele pode sair, o que foi que Deus fez para que o homem pudesse se libertar desse jugo. Mas, por hoje, que Deus nos abençoe e nos ajude. Quero dizer para vocês que eu vou deixar alguns links abaixo nesse vídeo. Quero pedir para vocês também que nos ajudem com o nosso grupo Projeto Educar, que eu estou fazendo um projeto para a educação de crianças com ensino bíblico, crianças necessitadas, e adultos também, que não posso pagar a mensalidade. Eu já tenho pessoas, professores, tenho local, e quero o mais breve possível iniciar meus estudos sobre esse assunto. Assim, eu preciso da vossa ajuda, tanto em oração como em recursos, para que eu possa ter meios de agregar esse pessoal com condição, né? Condição, tudo depende do financeiro. Assim que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Na paz.